Hoje eu vou contar pra vocês como foi na época que eu me assumi trans e na época como eu me descobri também. Então, uma das primeiras experiências que eu lembro de ter tido de pensar sobre o meu gênero foi lá pelos anos de 2012, 2013, quando eu assistia bastante Nickelodeon na época, né? E começou a passar a série das Tartarugas Ninja, naquele remake, né? Com animação 3D. E aí eu vi aquela April O'Neil, adolescente, né, ruiva, com aqueles olhos azuis e fica aquela roupa amarela e eu pensava como eu gostaria de ter uma aparência semelhante a dela, né? E agora, inclusive, até tem. Então, essa foi uma das primeiras vezes que eu parei a pensar nesse sentido, assim. Teve outras personagens femininas que me inspiraram também, como a Dani Scully, né, dos Arquivos X, que é uma série que me inspirou em vários fatores também, né? E lá por 2016 foi quando eu descobri sobre essas questões de gênero e orientação sexual, né? Eu descobri que gênero e orientação sexual eram coisas diferentes, né? Eu descobri o que é uma pessoa trans, eu não sabia até então o que era. Eu achava que é, os meus pais tinham me explicado, né? Que gay é o homem que quer ser mulher, né? Eu achava que era isso. E como eu sou bissexual, né? Eu tenho interesse por mulheres, eu achava, não é o meu caso. Então, só depois que eu fui entender o que significava, né? Como eu falei, tenho interesse por ambos os gêneros e eu não tinha entendimento do que é uma pessoa transgênero. Foi nessa época que eu descobri que eu comecei a parar a pensar. Então foram alguns meses refletindo sobre isso, né? Na época eu tava namorando uma menina que era bissexual, então isso facilitou bastante, né? Eu me assumi e ela foi a primeira pessoa para quem eu contei. Foi bem simples assim, né? A gente tava um dia juntas, depois da escola, eu cheguei para ela e falei, então, eu acho que sou trans. Ela aceitou super bem, né? A gente falou bastante sobre isso, né? E ela me acolheu muito bem. Eu tive bastante sorte realmente de ter tido boas amizades na época. Então a segunda pessoa que eu encontrei foi na época, meu melhor amigo, né? Eu já contei pra vocês essa história, mas eu tinha começado a estudar de manhã, né? Então, alguns meses depois, lá no início de 2017, eu contei pro Lucas, né, que assiste meu canal até hoje, inclusive, e que continua sendo um dos meus melhores amigos, inclusive, apesar de hoje em dia ele tá morando no Rio de Janeiro, né? Um abraço aí, Lucas. Então ele foi a segunda pessoa pra quem eu contei. Eu peguei e comecei a imaginar como seria já, né? Parecido com como eu tô agora, inclusive. E eu fiz algumas montagens de eu como no FaceApp, né? Quem conhece esse aplicativo, na época ele mudava só o rosto, inclusive. Hoje em dia ele é bem mais completo. E aí eu comecei a ver como que eu seria como uma mulher, né? Ruiva, inclusive. E quando eu mostrei pro Lucas, eu mostrei pra ele assim, ó, a imagem que eu fiz de mim mesmo. Reconhece? Você reconhece quem que é? Ele olhou assim, é você? E aí foi dessa forma como eu contei pra ele, né? Eu falei, então, eu sou trans, né? E essas foram as duas primeiras pessoas pra quem eu contei. Logo depois disso eu contei pros meus outros amigos, né? O Thiago, o Gabriel, enfim. E logo, enfim, as minhas amizades mais próximas sabiam. A minha prima sempre foi uma amiga muito próxima, mas por questões da minha família, né, que eu tinha receio de contar, ela acabou sendo a última das minhas amizades para quem eu tive coragem de falar, né. E, bom, daí veio a parte complicada, né, contar para os meus pais como que eu ia me assumir para os meus pais. Eu sabia que era possível que eles não reagissem muito bem, então eu acabei guardando eles por bastante tempo, né, por cerca ali de 2 anos quase, 1 ano e meio talvez. Aí a primeira pessoa para que eu contei foi meu pai. A gente estava caminhando um dia, né? A gente estava andando pelo bairro num dia ensolarado. Eu falei, pai, eu sou trans. Ele chorou, né? Ele me abraçou e falou que ele ia me amar e me aceitar de qualquer forma. Então, ele até que reagiu de uma forma positiva, assim, na época. Mas o problema foi quando eu contei pra minha mãe. Então, ela começou a tolerar várias das minhas liberdades. Eu fiquei sem ter internet na época, sem ter contato com os meus amigos. Eles pegavam meu celular, liam todas as minhas mensagens, não podia me comunicar com ninguém, não podia sair com ninguém, né? Porque eles me tiraram até depois da faculdade, né? Porque na federal tinha muito gay. E, enfim, foi uma época bem ruim da minha vida. Todo dia tinha discussão, todo dia tinha briga. E na época eu falava muito mal dos meus pais para os meus amigos, né? Meu pai ficava do lado dela na minha parte dessas situações.
Tinha dias que eles me arrastavam escada abaixo para me brigar participar dessas discussões. Teve um dia que eles me prenderam em casa que eu tentei quebrar a janela para fugir porque eles roubaram a chave, eu não conseguia sair de casa, né? E aí eu acabei sangrando, tive que fazer ponto no hospital. Então foi muito difícil, assim, não poder falar com ninguém, não poder me comunicar com as pessoas. Eu fiquei muito contra os meus pais na época, eu quis sair de casa, né, nessa ocasião, mas não tinha dinheiro, não tinha estágio, não tinha nada. E agora, infelizmente, eu consegui sair. Então, realmente foi muito ruim a decisão de eu ter contado, né? E eu acabei, inclusive, fazendo terapia só com o fim de fazer tentativas de terapia de reversão, né? Que foi o único motivo pelo qual os meus pais me colocaram na terapia, para achar uma psicóloga que tentasse reverter a minha sexualidade. Minha mãe achava até que tipo, ela falava, não, passou um carro aqui em casa e ficou me olhando, deve ser culpa sua, porque esses gays que você fala devem estar espionando a gente, sabe? Então, realmente eu fiquei bem reclusa na época, né? Por culpa dos meus pais, justamente, eu não tinha amizade, não conversava com ninguém. Então demorou um bom tempo para as coisas voltarem ao normal. E eu acho que é basicamente essa história de como eu sinto como trans, né? Hoje em dia, daí, eu tenho boas amizades, né? Todos eles me aceitam muito bem, algumas amizades desde aquela época. A minha esposa também é incrível, assim, do meu lado. Ela... Vem cá, meu amor. Ela tem sido a pessoa que mais me apoia em todas as situações. E eu não conseguiria chegar a lugar nenhum sem você, Vitor. Eu sei, seu lado sempre. Te amo. E ela foi uma figura central para conseguir sair de casa também e me assumir, né? Finalmente poder ser a pessoa que eu queria, usar as roupas que eu queria, ter o visual que eu queria. A relação com os meus pais continua, né? A minha mãe, a relação com ela tá daquele jeito, né? Eu não quero, como eu falei no vídeo anterior, que ela se aproxime da minha esposa para tentar atingir ela. Mas com meu pai as coisas têm melhorado bastante. Eu ainda acredito que ela é uma pessoa muito manipuladora e que ela influencia meu pai de forma negativa contra mim. Então, acho que ainda vai demorar um pouco até ele conseguir me aceitar de fato. Mas sobre homofobia, né, transfobia, geralmente eu consigo ter uma boa passabilidade, né? Então, eu acabo não sofrendo tanto quanto muita gente relata, né? A maior parte dos lugares também onde eu fui, todos me aceitaram muito bem, nos trabalhos que eu tive, enfim. Então, a maior dificuldade mesmo é lidar com as questões financeiras, né? Sem conseguir o AB hoje, né? Então, essa questão financeira é a mais difícil, infelizmente. Não ter podido contar com o apoio dos meus pais, né, para isso, foi bem difícil. Bom, então, para falar mais sobre essas coisas, para saber mais sobre ciência, se inscreva no canal, que logo a gente vai fazer mais vídeos sobre temas científicos e relacionados a direito. Um abraço, até mais!